Só valia golaço? Que baita partida do Real Madrid hoje, vitória sobre o Sevilla por 4-2 no Santiago Bernabéu. O Real Madrid retorna, né, ao Bernabéu depois de algumas partidas fora de casa, tanto na Champions, tanto no Mundial, tanto em La Liga, e voltou com grande estilo. Só golaços hoje, 4 gols, e desses quatro, os quatro foram belos gols. Dois deles, né, os dois primeiros, são golaços pela finalização. O primeiro do Mbappé, numa finalização já característica dele, numa finalização que todos esperam que o Mbappé vai chapar no canto esquerdo do goleiro buscando o ângulo, assim como o Kaká fazia, como o Felipe Coutinho fazia muito. O Mbappé ele tem uma mania meio que trocar o pé, trocar o canto, e jogar no contrapé do goleiro, e finalizou hoje nesse estilo e acertou a gaveta para fazer 1-0. Ele também tem esse estilo na finalização rasteira, quando ele vem arrastando, corta para o meio e chuta no contrapé. Ele já fez isso até contra o Real Madrid, quando ainda jogava no PSG, e o francês abriu o placar dessa maneira com esse golaço. O segundo também foi um golaço pela finalização, foi uma paulada do Valverde. Já é algo também característico do meio uruguaio, essa finalização de fora da área, seja com a bola parada ou com a bola rolando, principalmente com a bola rolando. Essa questão de bola parada ele vem desenvolvendo mais nessa atual temporada, mas com a bola rolando já é algo que o Valverde tem há, sei lá, 5 anos, desde quando ele surgiu bem no Real Madrid, nos tempos de Zidane. E ele acertou um baita chute na gaveta, fez os 2-0. E os outros dois gols, né, o terceiro e o quarto, respectivamente, primeiro do Rodrigo, num lance que o Real Madrid sai muito bem da pressão, aciona o Lucas Vázquez lá no lado direito e ele rola para o Rodrigo finalizar bem e fazer o 3-0. O quarto também numa jogada que o Real Madrid sai trabalhando, o Mbappé passa para o Lucas Vázquez novamente, o Vázquez devolve no Mbappé, o Mbappé finge que vai chutar, passa para o Brahim, que faz o quarto gol. Então, 4 golaços, 2 por finalização e 2 golaços pela jogada. Então, se você for ver os melhores momentos, tu vai e tu só vê a finalização do terceiro e do quarto gol, tu vai achar, pô, nem foi golaço. Mas se você pegar como um todo a jogada desde a origem, você vai ver que foi um belo gol do Real Madrid nessa vitória em casa por 4-2. Como aconteceu nos 2 últimos gols, no terceiro e no quarto, do Rodrigo e do Brahim, o Real Madrid mostrou hoje uma coisa que ele tem quase que 100% das vezes quando ele está bem numa partida, que é o Real Madrid sair bem desde o campo de defesa. Então o adversário pressiona o Real Madrid e o Real Madrid tem qualidade com o Rüdiger, com o Valverde, com o Lucas Vázquez, com o Bellingham, para sair dessa pressão e clarear o jogo. É uma característica que o Real Madrid tem há muito tempo, desde os tempos de Sérgio Ramos, que era conhecidamente, né, um cara muito bom com um tato na bola, seja para cabecear, passar, até porque ele era um lateral direito, né? Então, desde aqueles tempos, com o Marcelo, pô, nem precisa citar o Marcelo aqui, a contabilidade ele tinha, tanto mais recentemente com o Kroos, com o Modric, mas mesmo sem esses grandes ídolos da história do Real Madrid, o Real Madrid mantém essa característica de quando ele está bem, de quando ele está encaixado numa partida boa, ele consegue sair muito bem da pressão e clarear o jogo. E foi assim que o Real Madrid criou o terceiro, o quarto gol e poderia criar o quinto, o sexto, mas em algumas finalizações o Mbappé errou, outra o Rodrigo, enfim, é uma coisa que o Real Madrid mostra quase sempre quando ele está bem numa partida. Vale também destacar mais um gol do Rodrigo. O Rodrigo vinha sendo criticado, dá para dizer que vinha sendo criticado por não ter bons números até o momento nessa temporada, poucas assistências, poucos gols. É verdade também que ele ficou fora de alguns jogos por lesões, mas sim, a gente, né, o torcedor, a imprensa espanhola, o mundo, né, o nicho Real Madrid vinha meio que cobrando, pô, o Rodrigo tá meio sumido. Mas ele já emendou o terceiro jogo seguido dele marcando. Uma semana atrás, contra o Rayo Vallecano, no empate fora de casa, 3-3, ele fez o gol, desencantou. Contra o Pachuca, no Intercontinental, né, 3-0 para o Real Madrid, ele faz um golaço, um baita golaço, que ele finge que vai chutar de direita, finge que vai chutar de esquerda e no fim bate colocado de direita, mostrando o seu recurso técnico. O Rodrigo é um jogador muito técnico. Ele não tem uma característica que ele é absurdo, ele não é 10 em uma característica específica. Ele é um jogador nota 9, 9,5,
em vários aspectos do futebol. Ele tem muito do salão, ele joga solando a bola, ele tem muita técnica, o Rodrigo. E hoje ele marcou de novo, mais um gol, um belo gol, pegou bem a finalização ali, recebeu do Lucas Vázquez e chutou forte para fazer o 3-0 na ocasião. E já é o terceiro jogo seguido que o atacante brasileiro marca pelo Real Madrid, importante, né, para ele terminar o ano bem, né, pensar em 2025 com mais positividade. E também sobre números, vale destacar o Mbappé. Chegou ao 14º gol dele na temporada. Então é uma temporada, é um começo dele no Real Madrid de contestações, de muitas interrogações, de muitas dúvidas, de alguns lances ruins dele, seja perdendo o gol cara a cara, seja os pênaltis que ele perdeu, né, contra o Atlético de Bilbao, contra o Liverpool, 2 jogos muito importantes, seja pelos impedimentos que ele teve no El Clássico, que o Real Madrid perdeu no Santiago Bernabéu, enfim, mas é nítido e inegável que ele, mesmo em má fase, mesmo o Mbappé estando num momento não tão bom, ele tem números. E poderia ter mais, é verdade, perdeu alguns gols, mas ele tem 14 gols na temporada, então mesmo em má fase ele não deixa de entregar, né, o seu numerário. Então isso dá muita esperança, né, pra gente, pro torcedor do Real Madrid, porque, pô, se ele não tá tão bem, já tá fazendo tudo isso de gol, imagina quando ele realmente se sentir 100% bem, confiante dentro do Real Madrid, como acontece na seleção da França e acontecia antes no PSG. Então é algo muito positivo, esse numerário do Mbappé, mesmo ele estando numa má fase. E o terceiro jogador do Real Madrid que vale destaque na partida de hoje é o Brahim Dias. Mais uma boa partida do atacante marroquino, né? Ele é espanhol, mas se naturalizou marroquino, joga pela seleção do Marrocos há cerca de 6 meses, 1 ano mais ou menos, e fez mais uma boa partida o Brahim. Hoje o Vinícius Júnior estava suspenso, então ele ganhou espaço, né? O Rodrigo entrou no lugar do Vinícius, né? Ocupou o lugar que o Vinícius ocupa em campo, né? Foi para a ponta esquerda e abriu espaço, né, pro Brahim jogar como ponta direita. Foi muito bem e acho que vale o destaque, porque quase sempre que o Brahim joga, né, ele joga bem. Ele não é nada espetacular, mas ele entrega mais do que a gente espera às vezes. Ele é muito bom na condução, ele tira muito coelho da cartola, muita bola que vem, bola ruim que vem para ele consegue dominar, sair bem da marcação, ele tem muito drible, ele tem muito controle de bola com aquela canhotinha dele, e hoje fez mais uma boa partida, então vale destacar essa exibição do Brahim Dias, que é sim um 12º jogador desse elenco do Real Madrid, e ele se destaca em meio a um ataque tão fabuloso, né, como o Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo. O Bellingham não é um atacante, mas ele tem números de atacante e algumas características de atacante, então ele também faz parte muito do setor ofensivo. O Valverde também é um volante, um segundo volante que chega muito ao ataque, e o Brahim Dias consegue sentar nessa mesa e fazer um papel muito importante nesse elenco do Real Madrid. Para mim, se o Real Madrid tem um desfalque do Mbappé, do Vinícius, como teve hoje, porque ele estava suspenso, do Rodrigo, sei lá, por lesão em algum momento, eu confio muito no Brahim. É um cara que eu conto muito neste momento. Então eu não acho, o Brahim vai jogar, né? O nível cai muito. Não. É verdade que cai um pouco, mas cai em alto nível, né? Deixa de ser excelente para ser muito bom. Então ele é um reserva muito útil para o Real Madrid. E falando sobre reservas, Endrick não entrou hoje. É complicado falar, né? Porque a gente não tá no dia a dia, a gente não sabe o que acontece nos treinos, se ele tá bem no treino ou não. É claro que pelos vídeos que o Real Madrid mostra, ele tá bem. Mas é claro, a mídia social do Real Madrid, a rede social do Real Madrid, vai mostrar só lances bons dos seus jogadores no treino, né? Não vai mostrar, olha, o que ele errou aqui no treino, né? Ele vai manchar o seu próprio atleta. Mas hoje, eu nem cobro tanto minutagem pro Endrick. Eu acho que faz parte do processo, ele acabou de chegar do Palmeiras, do futebol brasileiro, ele não teve meio que muitas férias, jogou pela seleção brasileira na Copa América também, muito novo, então é um período de adaptação mesmo. Nem acabou o primeiro semestre ainda da temporada, quer dizer, acabou hoje, né, com os jogos, mas em questão de calendário ainda não acabou. Então eu acho normal ele ter poucos minutos, porém, em casos como hoje, eu acho que valeria colocar o Endrick para ele ganhar mais minutos em campo. Quase sempre que o Endrick
que o Endrick entra, ele entra no minuto 80 para cima, e hoje ele sequer entrou. Se ele entrasse hoje no minuto 80, eu já acharia pouco, pelo contexto do jogo. Claro que você coloca no calendário Real Madrid e Sevilha. O Sevilha, por mais que não esteja vivendo sua grande fase, é o Sevilha. É um clube de camisa, é um clube, né, um time chato de se enfrentar, tem bons jogadores, o Jesus Navas, Luque Bacchio. Enfim, claro que analisar o Sevilha e falar, pô, o Endrick tem que jogar esse jogo. Não. Mas pelo o que o jogo contra o Sevilha virou, por estar 4-1 desde o começo do segundo tempo, ali quando o Brahim faz o gol, no começo do segundo tempo, tá 4-1, o jogo tá decidido, o Real Madrid tá muito melhor do que o Sevilha em campo, o Sevilha quase não esboça uma reação, apesar de diminuir no finalzinho, né, fazer o 4-2, eu acho que nesse caso em específico, dava pro Ancelotti colocar o Endrick em campo, para ele ganhar minutagem, sei lá, no minuto 70, 65, 75, coloca o Endrick para jogar, para ele, né, ir ganhando essa caixa nesses jogos já resolvidos. Claro que no futebol nada, né, nada tá ganho, enquanto o juiz não acabar, realmente não acabou. Então, eu entendo esse lado do Ancelotti, mas eu acho que em casos assim, em jogos assim já resolvidos, meio que resolvidos, é o momento ideal para colocar o Endrick. Mas como eu disse, e volto a repetir, a gente não tá no dia a dia, a gente não sabe também, sei lá, não tô, né, óbvio que não é uma informação, mas vai que o Endrick tá sendo meio mimado, meio birrento, sei lá, brigando com alguém, a gente nem sabe. Acho que não, acho muito difícil que seja isso. Ou ele pode estar apenas treinando mal, e o Ancelotti, pô, acho que não vale a pena colocar ele. Também pode ser uma questão física, vai que o departamento médico tem alguma coisa ali com o Endrick que fala, olha, não sei se vale a pena arriscar, ele tem um jogo muito truncado, né, por ele ser forte, ele divide muito, em alguns casos ele até passa do ponto nessas divididas, então são vários, né, quesitos que podem justificar o Ancelotti não colocar o Endrick em campo, mas para a imprensa, para o torcedor, a gente fica com a sensação de que hoje ele merecia ter minutos, pelo menos uns 20, 30 minutos em campo, porque como a gente não sabe o que acontece lá no dia a dia, né, a gente fica com a nossa sensação, e a nossa sensação é de que o Endrick poderia ter sim mais minutos em campo. E para finalizar, já do lado do Sevilha, vamos destacar, né, o último jogo oficial da carreira do Jesus Navas, é um ídolo do Sevilha, dá para dizer também que é um ídolo do Manchester City. Hoje ele foi homenageado, né, pelo Real Madrid, ele tirou fotos ali com o Modric numa camisa autografada por todos os jogadores do Real Madrid, ele ficou nitidamente emocionado. O Santiago Bernabéu, né, o público presente no Bernabéu cantou, né, o nome do Jesus Navas, que foi campeão pela Espanha, né, de Euro, de Copa do Mundo, então é um ídolo do futebol espanhol e dignamente, né, merecidamente homenageado hoje, e se aposentou oficialmente do futebol no meio da temporada, é até meio estranho, né, terminar no meio da temporada, mas termina no meio da temporada, porém termina no final do ano. Então uma baita carreira do Jesus Navas, ídolo do Manchester City, da seleção espanhola e do Sevilha. E agora sim, para finalizar, sobre a vitória em questão de classificação. Real Madrid volta à segunda colocação. Real Madrid, antes da partida de hoje, estava em terceiro, com o Atlético de Madrid e Barcelona à sua frente, porém o Real Madrid venceu, né, por 4-2 e voltou para a vice-liderança. Antes ele era vice-líder porque o Barcelona era o líder, mas agora ele é vice-líder porque o Atlético de Madrid é o líder. O time do Simeone venceu ontem o Barcelona jogando na Catalunha, venceu de virada por 2-1, passou o Barcelona, chegou a 41 pontos e deixou o Barcelona com 38. O Real Madrid venceu hoje, pulou de 37 para 40 pontos e pulou de terceiro para segundo. Porém, tanto o Atlético de Madrid quanto o Real Madrid, ou seja, os dois times da capital espanhola, têm um jogo a menos em comparação ao Barcelona. Os dois têm 18 jogos e o Barcelona tem 19. E mesmo assim o Barcelona estar atrás era algo que eu mesmo já citei várias vezes aqui, que eu não imaginava pelo nível pelo nível de futebol que o Barcelona vinha apresentando. Claro que também cai muito nessa questão de, pô, será que é bom você atingir o seu pico ou um grande nível no começo da temporada? Ou é melhor você manter um nível, digamos, mediano e acertar na hora certa, lá em janeiro, março, né, no segundo semestre da temporada? Enfim, pode ser só uma fase do Barcelona, mas a verdade é que ele está em terceiro, Real Madrid em segundo,
o Atlético de Madrid em primeiro, ou seja, a La Liga muito aberta para o Real Madrid, ainda tem um confronto direto, tanto contra o Atlético de Madrid, tanto contra o Barcelona. Contra o Atlético de Madrid vai ser em casa, no Bernabéu, contra o Barcelona vai ser fora, vai ser na Catalunha, mas o Real Madrid já abre vantagem sobre o time do Hans Flick e abre vantagem com um jogo a menos. E esse jogo a menos é o próximo jogo do Real Madrid na temporada, só em 2025. Real Madrid termina, 2024, encerra esse calendário tão cheio de jogos para o Real Madrid, com tantas competições. Ele encerra agora no dia 22, volta só no dia 3 de janeiro de 2025 contra o Valência, naquela partida adiada por conta das tragédias na região de Valência. Vai ser fora de casa, no dia 3, o Real Madrid começa 2025 nessa partida. Um 2025 que não tem do que o torcedor do Real Madrid reclamar. Real Madrid termina 2024, com 5 títulos. Lá no começo de 2024, lá em janeiro, a Supercopa da Espanha, na Arábia, sobre o Barcelona, 4-1, hat-trick do Vinícius, outro gol do Rodrigo, 4-1 na ocasião. Vence La Liga, vence Champions, daí nessa temporada já, na temporada 24-25, vence a Atalanta na Supercopa da Europa e agora, no meio da semana, venceu o Pachuca pelo Intercontinental, o famoso Mundial, venceu por 3-0 e chegou ao seu 9º título mundial Real Madrid, Considerando o Intercontinental, Mundial de Clubes, a gente sabe que no fim é Mundial e o Real Madrid foi campeão do mundo pela 9ª vez no meio de semana contra o time mexicano. Então, de 6 títulos que o Real Madrid poderia conquistar em 2024, ele ganha 5, ele só não ganha a Copa do Rei, perde para o Atlético de Madrid na prorrogação, perde para o Atlético de Madrid na temporada passada, mas, dá para dizer que a Copa do Rei, não que talvez fosse a menos importante, não. Acho que a menos importante seria a Supercopa da Espanha, ou Supercopa da Europa, enfim. Mas a Copa do Rei não é La Liga, não é Champions, e foi o único título que o Real Madrid não venceu. Então, às vezes, o torcedor reclama de barriga cheia, Ganhar 5 de 6 títulos no alto nível do futebol europeu é para poucos, e esse Real Madrid conseguiu. É isso no vídeo de hoje, nos vemos no próximo vídeo, que vai ser em 2025. E alá, Madrid!